As paz a todos, queridos, da parte de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos com mais uma aula nossa da EBD. Estamos estudando nesse trimestre esta lição aqui, as promessas de Deus, tá? É o último trimestre do ano. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas e alguns chegam a dizer que 32.000 promessas. Então, assim, é uma quantidade de promessas muito grande, mas é preciso a gente saber que tipo de promessa é essa. Se ela é condicional, se ela é incondicional. Algumas promessas, elas são específicas e é preciso a gente saber separar essa classe, né? Essa classificação de promessas, assim como qualquer um outro assunto, a fé, né? E outros assuntos que têm relacionado à palavra de Deus. Vamos estar estudando a segunda lição desse trimestre. Estudamos domingo passado a primeira, que foi as promessas de Deus, e agora vamos estar estudando a segunda. Amanhã será o dia 13 de outubro de 2024, e o tema da nossa aula é as promessas de Deus para Israel. Que promessas são essas? É bom a gente entender que tem promessa que se estende para nós, mesmo sendo para Israel, e tem promessas que são específicas, né? Deus falou para Moisés que onde ele colocasse a planta do pé, Deus ia da terra, e retificou essa promessa a Josué, mas não passou mais essa promessa para mais ninguém, né? E o povo de Israel, ele, obviamente, depois veio a época dos juízes, e assim por diante a história continuou. Mas aqui essa lição vai falar do início realmente de tudo, como tudo começou, né? Antes mesmo de Israel, a nação de Israel se dá por nação. E antes de tudo isso, obviamente, houve uma promessa também que a gente chama do proto-evangelho, que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus colocou inimizade entre a semente da mulher e a da serpente, e que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, tá? Então, o tema é as promessas de Deus para Israel. O textual, ele diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos entender isso aqui melhor na continuidade da lição. A verdade prática ainda nos diz assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa aos remanescentes fiel. Queridos, obviamente que Israel falhou, como muitos de nós falhamos em algum momento, mas o Senhor fez uma outra promessa, retificou essa promessa aos remanescentes. Escuta bem, vamos do início da lição. Como eu já havia falado, houve a promessa do proto-evangelho, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que segundo as correntes teológicas entende que da semente da mulher nasceria uma que esmagaria a cabeça da serpente, né? E ele feriria o calcanhar, e ele lhe feriria a cabeça, tá? Jesus ferindo a cabeça e Satanás o calcanhar. E assim por diante. Vamos ver agora Deus trazer, primeira vez, evangelizar um homem por nome de Abraão, na terra de Ur dos Caldeus. Na introdução da lição, ela nos diz assim: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos. Queridos, é muito tempo, né? Antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, né? Povo peculiar, como ele vai falar lá em Êxodo, no Shema, né? Ora, Israel, ouve o Senhor teu Deus, né? A fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso que dizem que serão benditas todas as famílias da terra. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas com Deus a Abraão, Isaac e Jacó, que são os três ícones
do Antigo Testamento. Patriarca Abraão, patriarca Isaac, patriarca Jacó. Deus ia renovando a promessa e cumprindo na vida deles aquilo que já tinha prometido a Abraão. Então, a Davi, e confirmando com o advento do Senhor Jesus Cristo, que aí fecha tudo, né? Completa tudo, não é isso? Judeu também veio do povo judeu e completa toda a promessa que foi feita lá, né? Vai se concretizar em Cristo. Primeiro tópico, Israel, a promessa da criação de uma grande nação, né? Em 1948, Israel ele vai se tornar uma grande nação, mas a promessa está aqui, começa aqui. Ele vai dizer, far-te-ei uma grande nação, né? Capítulo 12, lá no chamado de Abraão. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação. Olha, queridos, faz bem a gente lembrar que já existiam outros povos, mas Deus escolhe Abraão para dele, né, fazer uma grande nação, um grande povo, que depois, no futuro, dá-se o nome de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos de idade. Olha bem, não é 17, 20, não, é 75 anos de idade. E sua esposa, Sara, ainda era estéril. A gente vai observando, eu tenho até uma mensagem que a gente fala sobre ela, das 7 mulheres estéreis da Bíblia, né? E dentre essas 7 mulheres, tem essas 3 que a gente vai estar falando agora dentro da lição. A primeira é Sarai, que significava princesa, e aí depois Deus muda o seu nome com a promessa sendo cumprida na vida dela. Então, anos depois, Deus renovou a sua promessa. Em capítulo 15, Deus chama Abraão, manda ele contar as estrelas do céu. E o que acontece? De criar uma grande nação a partir de Abraão. Por quê? O segundo subtópico do primeiro ponto vai dizer, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha aí, far-te-ei grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome. Tá? Segunda condição. Primeira, far-te-ei uma grande nação. Segunda promessa, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E aí vai, né? Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Mas a gente vai ver aí ações extraordinárias de Deus na vida de Abraão e também de Abraão para com Deus. Olha, e tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. Ur dos Caldeus, é uma cidade da Mesopotâmia, idólatra. O que seria Ur dos Caldeus se não fosse o patriarca Abraão e o patriarca Jó, né? Seria uma cidade esquecida no mapa, esquecida na história. Mas aí tem Abraão com essa história belíssima e Jó também, que foi um grande homem de Deus, né? O patriarca Jó. Então, era uma promessa por demais significativa, né? Ele era de uma cidade idólatra. E Deus escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria. Obviamente a Bíblia não dá detalhes se Abraão também vivia, mas ele estava dentro de um contexto de idolatria, né? É muito difícil a gente dizer que ele não estaria. É mesmo porque se Deus manda ele sair de lá, é porque Deus tinha um projeto, um propósito muito grande com ele e já estava levando ele para uma vida de santificação. Isso é a grande verdade. Então, a história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. E por que não dizer para nós? Terceiro subtópico do primeiro ponto ainda. E abençoarei os que te abençoarem. E vem uma promessa dupla, né? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele. De modo que Deus abençoaria os que auxiliassem a Abraão e castigaria quem amaldiçoasse. Até hoje, quem vai de encontro na nação de Israel vai de encontro a essa promessa de bênção de Deus. É o que tem acontecido aí. Né? Além disso, essa promessa é confirmada em Números. Capítulo 24, versículo 9, diz, benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem, tá?
quarto subtópico do primeiro ponto. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu acho magnífico isso aqui, porque a gente já cabe dentro dessa promessa, ainda que estamos falando sobre as promessas de Deus a Israel. Que Abraão aqui é a representação disso. A nação de Israel nem tinha nascido ainda. É como a igreja, a gente não só iniciou lá, não, mas já havia uma promessa, né, sobre a igreja muito antes da inauguração dela em Atos. Então, olha, essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis, capítulo 13 e 15, que eu já citei, né, que é o proto-evangelho, né? Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo em Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua notícia oferecida a todas as nações. Olha, enquanto Deus traz o evangelho para Abraão, Jesus traz o evangelho para o mundo, tá? Enquanto Deus é o primeiro a evangelizar Abraão, Jesus é o primeiro a evangelizar o mundo. E dele vem os apóstolos, e depois o apóstolo Paulo, e assim por diante. Mas vamos ler aqui, queridos, em Gálatas, capítulo 3 e 8 e o 16. É muito importante lermos para embasar essa palavra que estamos afirmando aqui. Gálatas, no capítulo 3, Gálatas é um livro pequeno, tá? Deixa eu ver aqui, Gálatas. Capítulo 3, e o verso de número 8 e 16, que diz assim. Versículo 8 primeiro diz: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Olha aí, Deus foi o primeiro a pregar o evangelho para Abraão. Aí no capítulo 3, versículo 16, nos diz assim ainda o texto: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Aí de Cristo é que passa para nós. De Abraão a Cristo, de Cristo à igreja. Amém? Então vamos lá. No capítulo 3 ainda, né, versículo 16 de João, que é o texto áureo bíblico, vai dizer: porque Deus, agora de Cristo, passa para o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele, então em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos estar entendendo aí, a gente está trazendo uma mensagem, apesar da lição ser escrita dentro de um estilo tópico, né, dentro da homilética, mas a gente está trazendo expositivamente esse assunto. Então, o segundo tópico da lição: outras promessas a Israel. Que promessas são essas? Primeiro, a promessa de um filho a Abraão. Aí vem a promessa de um filho a Abraão. As promessas de Deus que foram reveladas, muito bem, a promessa de um filho a Abraão. Deixa eu ver aqui para não me perder, tá certo? Outra promessa a Israel, a promessa de um filho a Abraão. Ou seja, ainda assim, o Senhor prometeu-lhe um filho que seria o seu herdeiro, para cumprir a promessa de que por meio dessa criança faria da descendência de Abraão uma grande nação. Mas Abraão, quando Deus faz a promessa, Abraão tinha 75 anos de idade e a mulher estéril. E depois Deus vem de novo fazer a promessa, Abraão já está com 90, 100 anos. 90, 100 anos, a mulher com 90. E a mulher estéril. Então, o que acontece, queridos? Abraão, de início, pensa que quem vai ser o seu herdeiro é Eliezer, o seu mordomo, mas a Bíblia vai dizer que Deus diz: a tua entranha é de ti, Abraão, tá?
No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não, Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque, né? E não Ismael. Com 85 anos de idade, Abraão vai e ouve a Sarai, e aí tem um filho, né, com H, com a sua serva, e aí dá o nome de Ismael. Escute bem, segundo subtópico do segundo ponto, a promessa de um filho a Isaac. Deus não se esqueceu de sua promessa. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Queturá. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela, tá? Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para que se case, Rebeca, para o filho de seu senhor, e a levou a Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Pense nos meninos diferentes, de placentas diferentes e muito diferentes. Um era liso, o outro era peludo demais. Tá? Um era caçador, o outro era pastor de ovelha. E Deus falou para ela, eles ainda estavam no ventre, que do ventre dela sairia 2 nações, e a menor governaria ia governar a maior. Tá? E aí o que acontece? Tem todo aquele processo que vocês sabem da história, mas o que vem ao caso aqui é que Isaac orou para que Deus desse o filho a Rebeca por 20 anos. É bom a gente falar isso, frisar isso. Mesmo Deus fazendo a promessa, Raquel era estéril. Lembra que eu falei as 7 mulheres estéreis da Bíblia? Sarai era estéril e agora Rebeca é estéril, a esposa de Isaac. E ele ora por 20 anos para que Deus cumpra aí essa promessa. Será que você teria essa capacidade de orar por 20 anos sem duvidar a promessa? Terceiro subtópico do segundo ponto, a promessa renovada. Escute bem. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 26, versículos 3 e 4. Tá? Gênesis, vamos ler, por favor, capítulo de número 26, 3 e 4. Eu gosto de ler para a gente entender melhor o assunto. Tá? Gênesis 26, eu sei que leva mais tempo, mas também fica mais bem aplicada a aula. Versículo 3 e 4 nos diz assim: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus e darei à tua semente todas estas terras e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Glória ao nome de Jesus. Em Hebreus, ainda capítulo 11, 17 ao 19, vai dizer que Isaac foi considerado o herdeiro da promessa. Por isso que a ele caberia abençoar a Jacó ou a Esaú. Tá? Esaú perdeu seu direito, a gente lembra, por um prato de comida, né? Perdeu seu direito de primogenitura, trocando com Jacó por um prato de comida, pois o trocou por um prato. Né? Não valorizou a bênção da primogenitura. E quantos não têm valorizado a bênção de Deus em sua vida e por isso têm perdido a bênção? Precisa a gente ter cuidado com isso, queridos. Então, olha, orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que também era estéril. Olha, Sarai era estéril, veja bem, Rebeca era estéril e Raquel era estéril. Deus tinha um negócio tremendo na vida dessas mulheres, tá? Todo filho estéril que nasceu, todos os filhos na Bíblia que nasceu de mulheres estéreis, Deus tinha uma obra extraordinária. E a gente vai ver isso ao longo da história. Não dá tempo da gente frisar aqui, mas em outro momento a gente traz para os irmãos. Por estratégia de Labão, Jacó enganou Esaú e agora é enganado pelo seu sogro. Em vez de ele estar com Raquel, ele dá Lia,
né, que era a mais velha, que por norma de lei, de costume, a mais velha casaria primeiro que a mais nova. Mas a aliança que ele tinha feito com, o propósito que ele tinha feito com Labão foi de Raquel e não de Lia, né, que tinha um probleminha na visão. Então, o que acontece? Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e esta concebeu 2 filhos. Lembra que ela disse, dá-me filhos, senão morro. E aí Deus deu, e o primeiro, e ela botou o nome de José, que significa possa ele acrescentar, e depois Deus deu Benjamim, que ia ser chamado de Benoni, e agora foi chamado por Benjamim. Então, com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos, com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, e perfazendo as 12 tribos de Israel, que vem dos 12 filhos de Jacó, com as servas e com Raquel. E teve também Diná, né? Com Leia. 4 subtópicos do segundo ponto. Promessa do reino do Messias. Olha, dentro dessa proposta do reino do Messias aqui, por intermédio do profeta Isaías, Deus profetizou. Falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. E a gente vai ver aí que vem Davi, né? Que significa homem segundo o coração de Deus, né? Por isso, o Senhor Deus é chamado de o filho de Davi. Lembra? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É porque ele viria da linhagem de Davi, do rei Davi, que foi o melhor rei de Israel, que reinou sobre Israel e sobre Judá. Foi o único rei que recebeu, foi ungido 3 vezes, ele teve unção de rei, unção de profeta e unção de sacerdote. E é um tipo da característica de Cristo, que é profeta, sacerdote e rei, tá bom? Ele também recebeu o nome de Emanuel, olha, como descendente de homens, filho de Davi, vindo direto de Deus, Emanuel, que é Deus entre os homens, né? Como promessa vindo da nação de Israel, filho de Davi, como promessa vindo para o mundo, Emanuel, Deus entre os homens. Terceiro tópico e último para a gente já está indo finalizar a nossa lição. A promessa de salvação para Israel. Primeiro subtópico, a queda de Israel. Né? Israel fracassou. No Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Ela corrompeu-se, ela pecou, ela falhou, né? Por isso, o capítulo 9 ao 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje, como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Vem uma pergunta, sim ou não? Elas foram revogadas? Vem outra pergunta aqui. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como o seu Messias verdadeiro. Então está fora dessa proposta. Tá? Eu era da escola dominical ainda bem garotinho, adolescente. E eu perguntei ao meu professor Ted, né, me lembro como hoje, perguntei a ele, professor, se Deus faz uma promessa ao crente e ele se afasta da igreja, essa promessa se cumpre? Ele disse, não. Por quê? Porque foi feito aquele cristão, certo? Salvo em Cristo. Quando ele sai dali, ele deixa de ser aquela pessoa. Ele vai ser uma outra pessoa. Tá? Então, o que acontece? Claro que essa promessa é condicional, né? A gente não está falando de uma promessa incondicional. E eu encontrei esse professor depois de muitos anos e ele falou a mesma coisa. Eu fiz a mesma pergunta. Professor, olha, naquela época eu tinha 12 anos, agora eu já estava casado. Eu disse, professor, quando a pessoa recebe uma promessa da parte de Deus, eu vou fazer bem a pergunta ao senhor. E ela se afasta dos caminhos do Senhor. A promessa se cumpre? Ele disse, não, só se ela permanecer. Tá? Porque a promessa foi feita para uma pessoa. E aquela pessoa é um filho de Deus. E agora, quando ela deixa de ser filho de Deus, automaticamente ela perde essa promessa. Então, Israel, aqueles que não aceitam a Cristo como Messias, ele não recebe essa promessa. Tá? Mas aqueles que aceitam a Cristo como Messias, obviamente, eles recebem essa promessa. E a Bíblia vai falar, que vamos falar ainda no final aqui do tópico, com mais clareza sobre isso. Então, a promessa de salvação para Israel. Obviamente, quando diz todo Israel, é todos que permanecerem, todos que reconhecerem o Senhor como Messias, né? O remanescente. Então, a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. Veja bem,
Por isso, o capítulo 9, né? Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer? Vem as promessas, né? Vem as perguntas, né, que eu já fiz. Israel permanecer, Israel, pronto, reconhecer a nação não reconheceu Jesus como seu Messias verdadeiro. Está no capítulo 9, né, de Romanos 30 e 31. E o 11, versículo 11 ao 15. Segundo subtópico do terceiro ponto, a tristeza de Paulo por Israel. Paulo demonstra uma tristeza por Israel, por falta dessa sabedoria aí do povo de Israel dentro dessa promessa, essa perspectiva dessa promessa. O capítulo 9 de Romanos revela demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Né? 1 Coríntios 9 e 22 já vai falar sobre isso. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo. Vamos ver 1 Coríntios, por favor, para a gente embasar melhor esse texto aqui, para não ficar vago, tá? 1 Coríntios, no capítulo de número... Isso mesmo? 9 e 22. Vamos ver se é isso aqui, tá? Se não for, mas eu acredito que é isso mesmo. 1 Coríntios 9 e 22. Nos diz assim, a palavra de Deus. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para... É 1 Coríntios? Vai ser 1, 9 e 22. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. É isso mesmo, tá? Já em Mateus 23 e 32 vai falar alguma coisa sobre isso. Em Romanos, capítulo 9, versículo 5. Vamos ver o que é que diz Romanos 9, 5, que é um texto muito usado pelo calvinismo, para aquela questão toda de predestinação. Deixa que está falando de coisas, obviamente, diferentes, em parte, né? Romanos 9, 5 diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Versículo 4 diz que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, tá? Esse sentimento de tristeza e ao mesmo tempo uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Pensa numa coisa difícil, é evangelizar um judeu. Um dia desse eu estava vendo uma moça evangelizando os judeus e as crianças cuspindo nela, as crianças com o kippá na cabeça, né? Que eles falam de um Deus onipresente e diz que 24 horas ali Deus está presente, então eles precisam estar em reverência. Terceiro subtópico do terceiro ponto, promessas de salvação a Israel. E aqui a gente conclui. O que é que diz o texto? Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, que eu já li, né? E os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, 3 e 5 diz isso, né? Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que os buscam em sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente, não todos os israelitas, né? Mas apenas os remanescentes, conforme Romanos ainda 9, 26, tá ok? E o 27. O libertador que virá de Sião fará isso, né? Conforme Romanos 11 e 26. Lembrando também que o comentarista ele coloca algo bem interessante no livro da lição, e eu queria rever aqui para a gente fechar, quando ele vai falar sobre o segundo tópico da lição, que ele fala da promessa, né? Ele fala das promessas, e ele vai falar aqui Jesus e a sua... no quarto subtópico, né? Promessa do reino do Messias. Ele vai dizer, quando tem essa promessa do reino do Messias, ele vai falar que Jesus é a sua grandeza espiritual. A promessa registrada em Isaías 11, e 1 e o 2 tem características jamais vistas em qualquer pessoa no mundo.
tá? A resposta encontra-se no texto acima, dada por Deus a Isaías. Está lá em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Na verdade, o texto mostra 7 aspectos do Espírito Santo, o que indica a sua perfeição absoluta. Número 7, número de Deus, número da perfeição. O segundo que ele vai falar aqui, a letra A, fala do Espírito do Senhor. Tá? Trata-se do nome mais importante, pois resume a condição divina da terceira pessoa da Trindade. O Espírito do Senhor é sobre mim. Né? Lembra lá? Quando ele vai falar em Isaías 61. Aí ele fala também do espírito de sabedoria. Jesus expressou que tinha a suprema sabedoria de Deus na sua vida, conforme Deuteronômio 34, 9, e Efésios 1:17 vai falar sobre isso. O espírito de sabedoria. O espírito de inteligência, a gente vai ver isso, Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, né? Quando vai falar acerca de Daniel lá, né? Fazendo essa tipologia. Nos dias de teu pai, e achou-se nele luz, inteligência e sabedoria. Espírito de conselho. O texto de Isaías 9,6 vai dizer que um dos seus nomes é maravilhoso, né? São os 5 nomes do Emanuel, né? Maravilhoso. Entre eles está maravilhoso. O espírito de fortaleza. O Espírito do Senhor também é apresentado como espírito de fortaleza. O espírito de conhecimento. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O espírito de temor do Senhor. Não é temer, ter medo, mas é de temor. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê uma aula maravilhosa domingo agora que vem. E vamos estar orando por você. Se inscreve em nosso canal. Eu coloquei o nome agora Palavra da Vida. Estamos sempre trazendo alguma série sobre homilética, né? Essa semana agora não deu, foi corrida. Mas vamos estar gravando a terceira aula, já gravamos a primeira, vamos gravar a segunda e assim por diante. Vamos aumentar um pouco o tempo da aula, porque eu estava gravando com 4, 5 minutos, mas vou aumentar um pouco para os irmãos entenderem melhor. E vamos estar gravando ainda uma série sobre Apocalipse. Gravamos sobre que o arrebatamento seria antes da grande tribulação. Vamos gravar sequencialmente, né? Sistematicamente. Arrebatamento, bodas do Cordeiro, grande tribulação, falsa paz, grande tribulação e assim por diante, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos guarde, nos livre de todo mal, que você tenha uma boa aula em nome de Jesus. E lembre-se, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo, se ele puder participar. Portanto, é que eu diminua e que ele cresça. Deus abençoe a todos. Pai, que louvamos por essa aula maravilhosa, continua abençoando a cada aluno, a cada ouvinte nosso, Pai. Ajuda, abençoa e traz a iluminação do Teu Espírito Santo. Dá uma aula abençoada amanhã. Em o nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos.